Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians com o Quesada, trazendo as últimas do Timão. O Corinthians aí que tá em negociação com o Carlos Vinícius. Se liga só na pedida, ele que diminuiu um pouco o valor da sua pedida salarial. Ele quer muito jogar no Corinthians, o atacante e surra. E também mais notícias sobre o atacante e ponta Biel do Sport de Portugal. Se liga nas informações, deixa o seu like, comenta aí após o vídeo o que você achou dessas informações. Ative o sininho para você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Corinthians conseguiu aí liberar o Alex Santana pro Grêmio, rescindiu o contrato com o Coronado, né? E aí vai pegar parte desse dinheiro para tentar trazer alguém. E tá em vias de acertar com o Biel mesmo, viu? Bases salariais com o Biel, centroavante encaminhadas, agora a discussão é com o Sporting. Mas nós já falamos isso ontem, se quiser repetir. Mas tem o tudo Memphis, bem. hein? Tem a novidade. Eu não pagaria do Memphis. esses 7 milhões aí. E o Memphis, né? Então, estão falando, Quesada, que é possível que Sim. o Corinthians não... Porque o contrato dele vai até metade do ano, agora até o final do ano, não sei. Ele pode sair agora. Porque ele custa muito pro Corinthians. Muito. Pode ser agora. E o retorno dele em campo, na avaliação dos corintianos, não compensa o dinheiro investido. Então são 4 milhões de reais por mês. Isso aí daria um refresco, né? Na folha de pagamento do Corinthians muito grande. Então, existe a possibilidade de o Memphis sair do Corinthians nessa janela do meio do ano. Olha, eu tinha lido na época que o contrato, que se o Memphis saísse, ele teria que deixar metade do dinheiro com o Corinthians, né? Negociação. Mas do jeito que está caminhando, pode ser até que ocorra um acordo aí, né, senhor? Exato. Você falou, Corinthians entende que, tudo bem, vamos deixar de lado a importância que ele tem, fez 27 participações em gols em 28 jogos, mas alguém lá dentro entendeu, olha, Memphis, vamos deixar elas por elas aqui, valeu, tchau, realmente é muito dinheiro, a gente não consegue pagar. Ou então, senhor Mani, aquela conversa olho no olho, né, cara a cara, tete a tete, que é conversa de homem para homem. Ô, Memphis, nós estamos gastando um puta dinheiro com você. Você vai correr? Você vai se empenhar? Você vai ajudar o time? Vamos brigar pelo título? Se ele falar sim, vamos brigar pelo título? Se bem que não acho que ele vai brigar pelo... Bom, brasileiro não, né? Mas aí na Copa do Brasil a chance do Corinthians aí, Se bem que tem Palmeiras pela frente, né? Aí o Palmeiras campeão do mundo contra o Corinthians, meu Deus do céu. Ou o Palmeiras que não consegue chegar, avançar. Vai vir mordido também, porque vai voltar todas as forças para as competições que ele disputa aí, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Acho que tem que ter essa conversa tete a tete, Chamani, e tentar entender do cara o que ele quer, entendeu? Porque é muito dinheiro, né, meu velho? Muito. É muito dinheiro para ficar nesse musaque, né? Que é aquela música de consultório médico, de dentista e tal, né? Tá muito... Não dá, tem que ter mais... tem que ter aquele negócio, mas, senão é difícil, é muito dinheiro, né? E a cobrança tem que ser realmente desse tamanho, porque não dá para pagar essa gaia para um jogo se ele não tiver realmente focado inteiramente, full time no Corinthians e ligado no 220, né? Agora, não sou eu que tem que fazer isso, nem você, né? O presidente tem que chegar, como presidente, eu acho que o presidente tem essa capacidade, chama o jogador, chama o técnico, e tem uma conversa aí, né, bem clara sobre o tema, né? E explicar, olha, Memphis, a gente gosta de você pra caramba, tal, e gostam mesmo. Agora, a gente quer saber, vale a pena a gente pagar tudo isso? Você tá afim, você tá antenado? Você quer voltar pra Holanda? Você quer jogar novamente na Europa? Porque se for, vamos acertar aqui uma parada, muito obrigado. A gente agradece você pelos serviços aí, você ajudou a tirar o time do rebaixamento, ajudou no Campeonato Paulista a ganhar um título depois de quase 6 anos. Valeu, né? É isso. Só para complementar aí sobre o atacante Carlos Vinícius, informação do Marcos Belo. Então ele que pediu um salário de titular da equipe do Corinthians, mais ou menos ali que ganha jogadores como Gustavo Henrique, André Carrilho, Roberto, e até os reservas que ganhavam mais, no caso o Pedro Raul, que já tá no Ceará, mas quando isso paga parte do salário, e também o Luan de Romero, por exemplo. O Fabinho Soldado recusou e disse que o Corinthians não pagará esse valor. O jogador então diminuiu em 20%, olha aí, a sua pedida ao Corinthians, e o Fabinho Soldado junto à diretoria está estudando se oferece mais ou menos, né, esse salário que ele pediu
ou 20% a mais ao Corinthians. Agora a gente não sabe ao certo se é 1,5 milhão, se é 1,8 milhão, quanto que é esse salário. Nos próximos capítulos a gente mostra pra vocês. Então, agora fica com o vídeo aí do Energia 97. Salve, galera do Estádio 97. Mano, que vídeo bonito dos bastidores do Parque São Jorge. É oposição almoçando junto com situação, é gente que tá afastado almoçando junto com o atual presidente. Enquanto isso, o Corinthians tá aí, né? Só estampando manchetes policiais. Ó, eu vou te falar, hein, mano. E ainda tem corintiano que acha que é um problema, né? Ter um dono. O Corinthians já tem dono, mano. A gente precisa entender isso aí. Só que esse dono, o patrimônio dele não tá na reta. É o do Corinthians que tá. Então tá mais do que na hora da torcida pressionar pra uma SAF logo. Forte abraço, Juan Ramos, Jabuticabal. Gostei do rapaz de Jaboticabal. Eu discordo do seu ponto de vista, amigão. Sabe por quê? Por mais que naquela mesa que a gente viu lá na feijoada lá, eu não confio em ninguém. E acho que pra mim esses caras eles são todos oportunistas como sempre foram. Porque política de clube é isso, irmão. Eles não torcem pelo Corinthians, eles estão ali, tem gente que tá surpreendida. Vocês viram o Osmar Stabile? Ele tá com não sei quem, tá lá com não sei quem, não sei quem. Irmão, esses caras, eles não têm chapa, eles têm interesse. Se amanhã ele precisar abandonar o barco de quem ele tá apoiando hoje, ele vai abandonar. E é assim que funciona e sempre funcionou. Política é isso, política é conchavo. Eles não estão nem aí pro clube, eles estão aí pros interesses próprios. Isso. Agora, com relação, Domênico... Oi, desculpa, Lelê. Não, só ia, pode terminar, só pra explicar pra quem não tá entendendo, às vezes, né, que escuta, mas não viu o vídeo que rolou aí, porque rolou um vídeo de uma feijoada da turma do Parque São Jorge. Eu acho que é no restaurante ali do Tatuapé, não é nem no Parque São Jorge. Eles se encontram muitas vezes em alguns restaurantes ali. Acho que é na Flor de Bom Sucesso ali. Tá sempre os velhos do clube lá. E aí, nessa feijoada, está o presidente interino, né, o Osmar Stabile. Aí tá o André Negão, que concorreu contra o Augusto na última eleição. Tá o Claudinei Alves e o Valmir Costa, que são dois aliados do Augusto que estavam agora na base, né? E que, inclusive, estão suspensos por 60 dias de entrar no clube pela tentativa de golpe que teve do Augusto Melo. Mas estavam lá junto com o André Negão, junto com o Osmar Stabile. Os caras que tentaram dar um golpe no Stabile, todo mundo junto na mesa. O Dunga, figuras importantes ali do Parque São Jorge. Mas assim, como o Mano falou, cara, pra nós, pra quem conhece essa parte interna, né, do Parque São Jorge, não é mais surpresa. A gente sabe que é assim que funciona, que esses caras estão ali e uma hora estão apoiando o Augusto, outra hora estão apoiando o André Negão, outra hora estão, sabe, vão lá e cá. Conheço vários ali que antes era situação, depois mudou proposição. Por quê? Porque é interesse próprio. O próprio Augusto, a gente cansa de falar aqui, o Augusto já foi da Renovação e Transparência também. Já foi assessor da base também. Já tinha fotinho com o Andrei chamando de meu eterno presidente também. Depois, pra se eleger, virou oposição. Mas é todo mundo ali do mesmo balaio, gente. Mas dói, né? Dói de ver, é triste. Pro corintiano, né? Assim, infelizmente, essa é a realidade, né? E o dono do time que o ouvinte se referiu é o Andrés, é isso? É o quê? Com relação aqui? Ele falou que o Corinthians tem um dono, é o Andrés que ele estava se referindo? É que ele falou. Não são esses caras todos, ô Quintino. Na verdade, porque, todos. Na verdade é. O Corinthians hoje é um conglomerado encabeçado pela Renovação e Transparência, que quem manda é o Andrés. É uma monarquia, então. É o parlamentarismo. Eles colocam no cargo quem eles querem, entendeu? Então é uma situação na qual nada vai mudar. Só que eu prefiro muito mais, ô Lelê, essa informalidade de não ter um dono no papel de fato, por mais que a gente saiba que tem, e todo clube tem, do que de fato você nomear um dono de SAF ali, que seja o Kia, que seja o Ronaldo, e quem vai mandar em definitivo depois é o Andrés de fato, porque aí ele vai estar num papel. Então nesse ponto eu não concordo com ele, não. Eu não acho que tem que virar SAF, não. Muito bem. Vamos lá. Eu sou o último campeão paulista. Coringão é nóis. Coringão é nóis, irmão. E o último que trouxe a taça do Mundial no avião. O último sul-americano. O último não foi. Não foi o último. Lógico que foi. O último que trouxe a taça foi o Real Madrid. Mas ele falou sul-americano. Quer dizer, eu completei. Eu completei na hora do sul-americano. Tô nervoso, calma. Relaxa que vai dar tudo certo. Mano, antes do ouvinte falar, tem um corintiano aqui que mandou uma mensagem pra mim no Zap. Tá dizendo que a feijoada não era do clube, não. É um restaurante que tem aberto. Mas eu falei aqui, gente, isso. Tá. Então tá bom. Já. Ouvinte, então tu mandou a mensagem aqui. Eu falei que não era no Parque São Jorge, que foi num restaurante que eles vivem sempre nesses mesmos restaurantes no Tatuapé se encontrando ali. Até acho que é na Flor de Bom Sucesso. O assunto que tá rolando no momento é o Mundial, o Corinthians aí
numa folguinha, né, de férias, mas muitas coisas acontecendo nos bastidores, só bomba atrás de bomba aí na questão política do Timão. Mas agora, com o retorno dos treinos e a proximidade aí do retorno do Brasileirão, já começaram a especular algumas contratações, alguns nomes que podem chegar. E os nomes da vez são os atacantes aí, o Biel, que tá no Sporting, e o Carlos Vinícius, que rescindiu lá, que na verdade não renovou com o Fulham. Te agrada algum desses nomes? Ah, Lelê, mano, não. Não dá porque se fosse bom, os caras não ia dispensar já, né? Mesmo que você aí falou que o Biel era reserva do... O Carlos Vinícius. Não, o Biel que era reserva do Harry Kane. O Carlos Vinícius, não é o Biel não, é o Carlos Vinícius. Então, mas não dá, Lelê. Não dá, porque esses caras vão vir pra ganhar 800 mil de novo. Pra uma nascita do Corinthians, 800, 900 mil, aí não vai dar, não. Aí o mano falando do Quinteiro, também não vai arrumar nada esse cara aí, gordinho, não arruma, desculpa, mas não dá, não. Mas o Washington, eu vou te falar, cara, eu prefiro acreditar num Quinteiro, que é um cara que a gente viu num passado não tão distante aqui, jogando bem, do que nesses dois caras aí que eu sinceramente nem sei quem são. Biel e o tal do Carlos Vinícius. Porque na boa, cara, se chega um Quinteiro hoje pela qualidade que ele tem, eu acho que é um cara que chega pra brigar por titularidade. Agora esses dois que o Corinthians tá contratando, desculpa, Lelê, não é cara que você pega e fala, tá vindo pra jogar. E pra trazer mais cara pra compor banco, já tá cheio de pé de rato lá. Eu acho que o Corinthians hoje ele precisa de protagonismo. Se não for pra realmente trazer alguém que possa fazer a diferença, é melhor não trazer ninguém, mano. É melhor não trazer ninguém. Ó, pra trazer esses dois caras, eu não sei qual que é o montante que o Corinthians vai desembolsar de dinheiro com relação a eles, mas, cara, numa dessa, o Pedro, Lelê, tá saindo do Flamengo. O Pedro é caro. Ixi, Maria. Mas aí que tá. É um cara que você vai investir um dinheiro. Então, mas é um cara que se você investir um dinheiro, você sabe que dá retorno. É um cara que dá retorno. Agora, esses dois caras aí, tipo, você vai contratar duas incógnitas pagando, e desculpa, não dá pra gastar 7 milhões de euros, sabe? Tipo, incógnita. Você vai gastar 7 milhões de euros em jogador que você não sabe quem é, mano. Não dá, mano. Não dá. É muita irresponsabilidade. Funkeiro, MC Biel, funkeiro. Salário alto, né? Vindo da Europa vai querer salário alto. Não, então. Ninguém chega no Corinthians pra ganhar um salário baixo, gente. Ninguém mais. Hoje tá assim. Exato. Os caras vêm falar, mas tá saindo lá, ele não vai ter custo no Fulham lá. O tal do Carlos Vinícius, Lelê. Mas o fato de não ter custo do clube, vai ter, por exemplo, que comprar o passe dele com ele mesmo. É o que o Corinthians fez com o Coronado. Ganhando 2 contos por mês, tipo, saiu do futebol árabe. Aí você junta lá o percentual da transação com as luvas ali, com o salário. É uma paulada por mês, mano. Não dá pra fazer isso, cara. Não dá. Concordo com você. Mas vamos avaliar também até aqui o trabalho do Dorival. O que você acha aí? Você achou que melhorou um pouquinho do que terminou o trabalho da família Dias, do Ramon? Ou você acha que a gente piorou no comando do Dorival? Ou você acha que tá a mesma coisa ali, tem muito a melhorar ainda? Eu acho que regrediu, viu? Também acho. Eu acho que, por mais que o Ramon Dias, de vez em quando, ele demorava muito pra trocar, pra mexer, não me agradou, não. E fora que agora o Dorival é apaixonado pelo Maicon, né? Vamos ver até quando, né? Aí não dá. Ô Lele aí, mano, tem uns nomes aí que já pode assinar o pré-contrato, né? Tipo aqui no futebol brasileiro. O Valera lá, o lateral direito, né, do Flamengo, pode já assinar. O Varela? Você acha que o Varela vai sair da titularidade do Flamengo pra pegar esse BO que é o Corinthians hoje? Eu acho... mas até agora ninguém chamou ele pra renovar nada. Na hora que precisa lá, os caras sentem que troca ideia, mano. 32 anos, Varela. Mas hoje ele é titular lá, o Wesley tá no banco. É mais equilibrado, né? O Wesley ataca bem, mas não depende do jogo, também. Quando precisa de um lateral mais agudo, eles colocam o Wesley, mas jogo mais assim, com um time mais experiente, é o Varela. Ele alterna bastante, né? Contra o próprio Chelsea, que é o adversário do Palmeiras, quem entrega a paçoca no primeiro gol é o Wesley. É o Wesley, sim. E aí tem o Everton Ribeiro, Lele, mano. Você acha que não voltaria, não? Pra assinar um pré-contrato e vir? Putz, mas aí também é fim de carreira também, né? O Everton Ribeiro já foi um cara muito importante aí em Flamengo e tudo, mas já... Eu sou mais o Everton Ribeiro no fim de carreira do que o Coronado.
Mas é que a questão é que você não pode trocar um erro por outro, né? Se a gente já conseguiu se livrar do Coronado agora e que era uma bala mensal que a gente pagava pra ele, é tentar aproveitar esse valor pra renovar esse elenco. Inclusive trazer um cara assim que possa agregar mais nesse fator físico, né? Ô, Lelê, se é pra trazer de lá, eu ia atrás do Eric Puga. O Eric Puga hoje é muito mais jogador que o Everton Ribeiro, mano. Ele foi especulado. Ele era pra vir pro Corinthians, inclusive, antes de ir pra lá, né? Só que como o Bahia, inclusive, tem hoje bala na agulha por conta do Grupo City e tudo mais, aí conseguiu vencer aí a concorrência no mercado. Empurrou o Tassiano pro Santos e bem mais barato contratou o Eric Puga. Parabéns. E vou te falar, até aquele Ademir, apesar de achar o Puga melhor que ele, mas até aquele Ademir hoje no Corinthians, ele briga por titularidade, mano. O Ademir é bom, eu lembro dele no América Mineiro, no Atlético Mineiro. É bom. É melhor do que muito atacante que a gente tem aí, viu? Então, mas, ô Lelê, é muito mais vantagem. Por exemplo, ao invés de gastar 7 milhões de euros aí, quanto que custaria talvez um Ademir pra fazer um bem bolado com o Bahia falar? Um nome desse bonito ainda? Vou usar o Corinthians de vitrine aqui. Pro Bahia é interessante também. O Bahia é clube empresa. O Bahia possivelmente não vai mandar alguém direto lá pro Manchester City. O Corinthians tem possibilidade de mandar. O Corinthians, a vitrine é bem melhor. Pra colocar um jogador numa dessa dentro de uma seleção brasileira, não é 2 palitos. Mano, o problema é que o Bahia pagou 2,5 milhões de euros no Ademir. 13 milhões de reais na época. Não, mas é que tá, o Quintino, você pagou isso no cara. O Corinthians oferecer, por exemplo, hoje 4 de euros aí pra contratar o Ademir, eu acho que é mais vantagem do que oferecer 7 pra trazer o tal do Biel, mano. Eu acho que se oferecer 3, leva. Entendeu? Eu acho que cara, que é muito mais realidade que a gente tá acompanhando aqui, não tá sei, ligado? Cara. Porque, tipo, contratar uns caras desses aí que ninguém sabe de onde vem, mano. Como é que tá. Se o Biel tivesse realmente tão bem, e não tá, porque acho que ele fez 7 partidas lá no Sporting lá, e uma só como titular, e não agradou, mano. A imprensa portuguesa tá metendo o cacete no cara diariamente, mano. Fala, Bento. Não, cara, esse Biel é aquele caso que a gente só vai descobrir daqui a um tempo, quando veio casadinho porque tinha que fazer uma outra coisa, como sempre acontece no Corinthians, entre outros aí. Porque, cara... O São Paulo também tinha interesse nele, viu, Bento? O São Paulo tá com interesse nos dois, tanto no Biel quanto nesse... Por que vocês não levam o Tassiano do Santos, ô mano? Não, você é louco, deixa essa cara... Quantos anos esse Biel tem, desculpa? 24. É novo. É novo, mas... Eu acho que assim, cara, se fosse aquela contratação pra compor elenco e se tivesse uma oportunidade de mercado, que você não fosse gastar tanto, eu nem ia me opor. Eu acho que a gente tá precisando, de fato, reforçar, né? Porque o elenco do Corinthians é curto demais. Principalmente se a gente pensar como um todo pra um campeonato como é o Brasileirão, e tem o calendário brasileiro que tem vários campeonatos simultâneos, e você precisa muitas vezes desses caras que vão sair do banco pra ajudar em alguma coisa. Então, um garoto de 24 anos, que é jovem, não é aquelas contratações dos caras já de 30 que o Corinthians costuma fazer e tudo mais, poderia agregar, mas o problema aí é o valor. O problema é, 40 milhões, gente, para um jogador que nunca conseguiu se firmar em clube nenhum como titular, é realmente, assim, pesado, né? E pra você, Washington, o Augusto Melo, dia 9 de agosto, vai permanecer lá no cargo de presidente ou vão de fato aí avalizar o impeachment dele, já que ele tá afastado? Mano, pelo que eu tô vendo aí, acompanhando aí, eu acho que tá muito mais fácil ele ser afastado mesmo. Né? Acho que ferveu o Guaraná pra ele, hein, velho? Também acho. Ferveu o leite em cima do fogão, já era. Tá sujo e tá no queimado. olho da goiaba, já foi. Mas tá lá no Parque São Jorge. Você tem colado outra? no Parque São Jorge? Você tem ido pra lá no final de semana? Não, faz muito tempo que eu não vou, até porque esse ambiente aí político que tá lá, eu quero distância, mano. Pelo amor de Deus. Que ele tá fazendo campanha lá, não, mas viu, Lelê? toda tá hora. Todo final de semana O lá, povo me manda. Churrasco, o povo me manda. nas mesas. Aqui, ó, quer ver? Ó, o povo me manda aqui no WhatsApp até convites. Eu recebi aqui anteontem veio um convite aqui. Eu falei, meu Deus, gente, é uma vergonha. Que, aliás, na mensagem dizia assim: atenção, galera, né? Tipo, dos sócios ali do Parque São Jorge. Churrasco, boca livre e regado a álcool esse final de semana no Parque São Jorge. Augusto Melo estará presente para responder as dúvidas de vocês. Bem assim. Ai, política de pão e circo. Exatamente, Quintino. Ô, mano, Lele, só pra saideira, você acha que isso daí não pode interferir dentro de campo? Porque o Galo já deu uma
uma entrevista falando sobre isso, né? Que abala assim o jogador, e o Memphis também já deu umas cutucadas também, né? Então, cara, eu acho que abala assim, Lelê. Sim. O cara que consegue ler, não os Bruno Henrique da vida, sabe? Tipo, aqueles caras que, tipo, o mundo tá caindo e ele fala, deixa quieto, meu advogado tá vendo. Mas, por exemplo, o jogador que lê um pouco... Chamou o Bruno Henrique de quê, mano? De quê? Porra, o cara sendo investigado lá em negócio de aposta, mano. Ai, o mundo caindo lá de fora, lá os caras, e aí, Bruno Henrique? Tipo, a repórter tava com medo do que podia acontecer com ele. Ele, não, meu advogado tá vendo já isso aí. Tipo, como se nada. Tranquilidade, tipo, né? Exato. Então os caras meio alheio à realidade do mundo. Mas o cara que abre o jornal, o cara que acessa um site e lê meia dúzia de notícias, eu acho que o cara ia ter medo sim, Lelê. O que você acha a respeito da pergunta do Washington aí? O jogador sente também o extracampo? Não, senti em algumas questões, assim, quando começa a interferir, de repente, né, em escolhas do trabalho ali do Fabinho Soldado, ou até mesmo de profissionais acabarem sendo demitidos, né? Tipo, inclusive veio na mídia sobre o fisioterapeuta que foi demitido agora e que teriam pedido uma reunião ali porque prometeram que não iam demitir ninguém. Essas questões, sim, vai chegar no jogador. Mas eu acho que, acima de tudo, mano, os atletas estão preocupados com quem vai manter o salário deles em dia e a segurança deles ali no CT. Desde o momento que essa questão política, eu digo no sentido de protestos, de torcedores, como eles vão, né, fazer protestos lá no Parque São Jorge, desde que isso não chegue no CT, não chegue nos atletas, desde que o pagamento não atrase, eles ficam na boa e na deles, né? Acho que não interfere tanto assim quanto pode interferir uma questão de atraso de salário, por exemplo. E aí o Memphis, como ele citou aí, o Augusto tinha prometido pro Memphis que ia pagar algumas coisas e não pagou. Aí tanto que o Memphis já tinha começado a dar umas indiretas. Só que a gente não sabia do que era, do que se tratava. A gente foi saber agora. Porque aí o Stabile assumiu, né, que tinha esses atrasos, essas pendências mesmo com o Memphis e foram atrás de pagar agora. Então, esse tipo de coisa, eu acho que interfere mais do que qualquer outra, de qualquer notícia que eles possam ler e tal. Se você conseguir blindar na questão de salário, na questão de segurança, eu acho que os jogadores ficam de boa. E é isso. Não. Acho que não é nem abalado com isso, mas com toda a situação, né? A pressão que o time enfrenta, e não só na parte política, mas dentro de campo também. Porque o Corinthians é um time, um dos que mais arrecada no Brasil, que era para estar nadando de braçada em questão de disputa de títulos, e essa não é a realidade há muito tempo. E você tem, por exemplo, um time que não consegue competir numa Sul-Americana, mas é uma das maiores folhas salariais do Brasil. Então o torcedor, ele fica revoltado com isso também e tem que ficar. E o elenco também tem que ser cobrado por isso, além da política. Então eu acho que eles sentem esse tipo de cobrança, sabe? Pra cima do desempenho, do elenco. Porque tem jogador que não gosta de ser cobrado, né? Principalmente quando são cobrões. Então é isso aí, Fel. Cara, essa negociação aí, se o Carlos Vinícius realmente diminuiu a pedida dele aí, não dá pra saber quanto que é, se é 1,5 milhão, se é 1,8 milhão. Ainda acho que nenhum jornalista aí apurou e conseguiu descobrir qual que é a pedida salarial dele. Então a gente vai ficar sabendo nos próximos dias. Então, é o que a gente sabe, como eu noticiei a informação do Marcos Bello, que ele pediu um salário de jogador titular ali, Gustavo Henrique. Mano, se ele pediu um salário de titular, tipo, de Gustavo Henrique deve dar o quê? Uns 800 mil? Aí eu acho da hora. Tudo bem pro jogador da qualidade dele. Mas se ele pediu ali o salário de titular do Roberto, que beira ali os 2 milhões, aí já... E se ele pediu, eu acho que ele tá pedindo ali 1,8 milhão, 1,7 milhão pra fechar com o Corinthians. Eu acho que é mais ou menos esse salário aí que ele quer pra fechar com o Corinthians. Eu acho que ele fecha até 1,5 milhão, eu acho que ele chega a fechar. Mas, mano, é o atacante que, cara, centroavantão de área ali, e o Dorival tá querendo, parece que utilizar mais pontas, né? Tanto que, mano, o Dorival vai insistir com o Carrilho de ponta direita. Quer apostar quanto que ele vai insistir com o Carrilho de ponta direita? Parece que ele já tá treinando assim de novo. O Dorival chega na hora do Corinthians, o cara quer inventar, mano. No Flamengo o cara fez o feijão com arroz. No São Paulo fez o feijão com arroz. Agora chega no Corinthians, quer inventar Carrilho de ponta, quer inventar Ranieri
segundo atacante, né? Então, e o Martínez de ponta. Vamos ver como vai ser nessa volta aí contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo, dia 13, às 7 da noite, na Neoquímica Arena, hein? Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!